Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Estamos muito felizes em darmos início a mais um Evangelho no Lar, programa elaborado e apresentado pelos estudantes dos cursos online do Lar Ismael. Sejam todos bem-vindos. Jesus possa envolver a cada um de vocês e seus lares em muita luz, paz e alegria. Aqueles que quiserem, coloquem um copinho ou uma garrafinha com água para ser fluidificada pelos amigos espirituais. Agora, dando início ao Evangelho de hoje, vamos convidar nosso irmão Irandi, que fará a leitura de harmonização e a prece inicial. Irandi, é com você. Obrigado, Undina. Boa noite a todos. Boa noite aos nossos irmãos que estão nos ouvindo e nos vendo hoje, neste Evangelho lindo e maravilhoso. Do livro Pão Nosso pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, na mensagem 117, em família. Aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Paulo, primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 4. A luta em família é problema fundamental da redenção do homem na terra. Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Esta é a indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. Bom pregador e mau servidor são dois títulos que se não coadunam. O apóstolo aconselha o exercício da piedade no centro das atividades domésticas. Entretanto, não alude à piedade que chora sem coragem ante os enigmas aflitivos, mas aquela que conhece a zona nevrálgica da casa e se esforça por eliminá-la, aguardando a decisão divina a seu tempo. Conhecemos numerosos irmãos que se sentem sozinhos espiritualmente entre os que se lhe agregam ao círculo pessoal através dos laços consanguíneos, entregando-se por isso a lamentável desânimo. É imprescindível, contudo, examinar a transitoriedade das ligações corpóreas, ponderando que não existe uniões casuais no lar terreno. Preponderam aí, por enquanto, as provas salvadoras ou regenerativas. Ninguém despreze, portanto, esse campo sagrado de serviço, por mais se sinta acabrunhado na incompreensão. Constituiria falta grave esquecer-lhe as infinitas possibilidades de trabalho iluminativo. É impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis nem mesmo a uma casa pequena, aquela em que a vontade do Pai nos situou a título precário. Antes da grande projeção pessoal da obra coletiva, aprenda o discípulo a cooperar em favor dos familiares no dia de hoje, convicto de que semelhante esforço representa realização essencial. Querido Mestre Jesus, que neste momento as tuas luzes possam envolver todos os lares, os nossos, e daqueles nossos irmãos que estão assistindo, ouvindo o nosso Evangelho nesta noite. Assim, Senhor, que o Senhor nos abençoe e fica conosco, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, muito obrigada, Irandi. E já harmonizados, sentindo a presença de Jesus em nossos lares, através desses queridos amigos espirituais, passamos a palavra à nossa irmã Silvia, que fará junto com a equipe desta noite a explanação do Evangelho. Boa noite, Silvia. Boa noite, Ondina. Boa noite, meus amigos. Então, hoje nós vamos estudar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Então vamos à leitura do capítulo agora. Sabeis os mandamentos: não cometereis adultério, não matareis, não roubeis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Isso está em Marcos capítulo 10, versículo 19, Lucas capítulo 18, versículo 20, Mateus capítulo 19, versículos 18 e 19.
honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Decálogo, Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E tendo vindo para casa reunir-se aí tão grande multidão que eles nem sequer podiam fazer sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perdera o espírito. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentara em torno dele e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Ele lhes respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E, perpassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu redor, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Marcos capítulo 3, versículo 20, 21, 31 a 35. Mateus capítulo 12, versículo 46 a 50. Então, Paulinho, o que quis dizer Jesus com honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará? O mandamento honrar o pai e a mãe está relacionado à lei da caridade e do amor ao próximo, pois ao amarmos nossos pais, aprendemos inevitavelmente a amar o nosso irmão. Nesse sentido, nessa parte do Evangelho, quando ele diz que se isso acontecer, viveremos um longo tempo na terra que o Senhor nosso Deus nos dará. Ele quer dizer que nosso núcleo familiar, nossas primeiras relações afetivas, sejam por laços consanguíneos ou espirituais, pode ser considerado o nosso laboratório de aprendizagem e nele que vamos aprender os valores morais e espirituais que nos ajudarão a construir o caminho de luz que nos levará ao reino que ele tem nos preparado. Irandi, essa advertência já estava nos 10 mandamentos, e é o 4º, trazidos por Moisés. E Jesus faz novamente um alerta sobre esse mandamento. Naquele momento, pode nos dizer algo sobre isso? Então, Paulinho, veja só como é importante esse mandamento. Moisés já havia nos trazido e Jesus nos adverte novamente sobre a necessidade que temos de honrar ao nosso pai e à nossa mãe. O que significa respeitar e assistir nosso pai e a nossa mãe, que são 2 seres que permitiram a nossa volta ao planeta Terra. E temos a oportunidade, então, de passarmos pelas nossas provas, espiar os nossos erros e evoluir um tanto mais dessa caminhada rumo à nossa perfeição. O que dizer, então, dos pais? Então, aqueles que se anulam em benefício dos filhos. O primeiro princípio do filho é amar e assistir seus pais. Jesus deixa bem claro isso. E Kardec, aqui no capítulo que estamos estudando, nos diz que honrar a vosso pai e a vossa mãe é o corolário da lei geral da caridade. Portanto, gente, vamos todos olhar nosso pai e nossa mãe com todo carinho e respeito. Eles são aqueles que aceitaram essa difícil tarefa de nos trazer ao mundo e educar. Amar aos pais é obedecê-los e auxiliá-los e também amar a Deus. Não se ama a Deus sem amar ao próximo. Então, Nádia, é interessante observar no texto que diz sobre os irmãos de Jesus. Pelos ensinamentos e estudos feitos até hoje, não se sabe de que Jesus tenha um irmão consanguíneo. Você pode nos dizer o que os evangelistas quiseram dizer com irmãos de Jesus? Boa noite, Nandi. Boa noite a todos. Eu fiz uma pesquisa aqui e pude ver que alguns afirmam que Jesus teve irmãos consanguíneos, filhos outros de Maria de Nazaré. Mas há quem afirme que, ao seu tempo, os primos em primeiro grau eram chamados de irmãos. A lição que nos cabe retirar dessa fala evangélica do Nazareno é de que nossa família é a humanidade. Todos aqueles que fazem parte dessa grande gigantesca são nossos familiares, nossos pais, nossas mães, nossos irmãos. Silvia, Jesus fazendo a pergunta, quem são meus irmãos e irmãs e quem é minha mãe, trouxe uma confusão para muita gente. O que ele queria dizer com isso?
Então vamos lá, né? Jesus sempre colocava sua missão acima de tudo, não é verdade? E não perdia a oportunidade para nos ensinar em todos os momentos. Ele sempre nos ensinou e continua nos ensinando. Nessa passagem, ele quis nos esclarecer que antes de qualquer parentesco biológico, somos todos irmãos. E o que faz a ligação espiritual é a afinidade de sentimentos, de pensamentos, de ideias, e não os laços de sangue. Dou um exemplo dos meus amigos no Centro A Caminho da Luz, no Lar Ismael, que somos mais unidos que alguns parentes que eu tenho, porque temos o mesmo objetivo: crescer e evoluir nos trabalhos do bem. Então agora eu vou fazer uma pergunta. Qual o ensinamento que Jesus quis nos deixar com essa pergunta? Nos diz aí, Ondina. Jesus, o tempo todo, nos pediu que nos amássemos uns aos outros. Por quê? Ora, porque somos todos irmãos, filhos do mesmo Criador. Jesus queria, ou melhor, quer que nos ajudemos um ao outro. Eu perco um filho, mas posso ser a mãe de outro que perdeu a sua mãe. Assim ele fez com João e sua mãe Maria. Não a deixou desamparada. Se soubermos amar assim, indistintamente, seríamos muito mais felizes. Quando minha mãe faleceu, achei que ia junto com ela. Tanta dor que senti. Mas depois eu me lembrei que também era mãe e que minha filha precisava de mim. E ainda tinha meus irmãos, minha madrinha, depois minha sogra, amigos e hoje o grupo do Lar Ismael. Não estamos sozinhos, gente. Ninguém está. E Silvia, como honrar pai e mãe? Honrar pai e mãe é agir em conformidade às leis de Deus. Não se deve considerar somente pai e mãe os responsáveis pelo nascimento de um ser, não é mesmo? Mas também as pessoas que fazem e fizeram esse papel em nossas vidas. A forma mais simples de honrar seus pais é obedecendo a eles, como está em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 20. A grande maioria dos pais quer o bem de seus filhos e suas regras servem para proteger e orientar. Quem obedece aos seus pais evita muitos problemas e sofrimentos na vida. Para as pessoas jovens, honrar pai e mãe significa obedecer, respeitar e seguir o exemplo de pais justos. O apóstolo Paulo salientou esse ponto ao ensinar: vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, em tudo que é justo, porque isto é agradável ao Senhor. Minha amiga Ondina, vou lhe fazer novamente uma pergunta. O que você acha? Assistir pai e mãe financeiramente é uma forma de honrar? O que você acha, minha querida? Bom, Silvia, eu diria que assistir financeiramente pai e mãe vai além disso. É uma obrigação, um dever de cada um de nós. Gente, se não for por amor, que seja por gratidão. Por quê? Porque eles nos deram a vida, a chance que temos de evoluir. E também, se não quisermos ser abandonados em nossa velhice, pois existe o quê? A lei de causa e efeito, é a justiça divina. Como diria nosso amigo São Francisco de Assis: ó mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ondina, deixa eu comentar uma coisa com você, já que eu lhe fiz essa pergunta do financeiramente. Ontem eu e o Irandi estávamos conversando e de assistir pai e mãe, e lembramos que nós realmente fizemos isso. E nós percebemos que nós poderíamos ter feito mais. Não foi mesmo, Irandi? Porque na hora você faz, eles estavam vivos, nós ajudávamos tudo, mas depois, agora que nós já não temos mais, e nós conversando, e nós vimos que nós poderíamos ter feito mais. Então eu acho que para quem tem ainda, que tem essa condição,
reflete um pouquinho, vê se não pode fazer mais um pouco. É verdade, eu penso igualzinho a vocês. Eu acho que eu também poderia ter feito muito mais por eles. Mas o tempo passou, eles se foram e aí... Mas serve de exemplo, né, Ondina? Nós podemos deixar o nosso exemplo aqui para que aquele que está ouvindo, que ainda é mais jovem, que tem os pais, que possa fazer. Exatamente, concordo com você. Agora eu vou perguntar para o Irandi. Irandi, Jesus dizendo que todos são seus irmãos, irmãs e mãe, amplia o campo de cuidado que devemos ter para com todos. O que você pode nos dizer sobre isso? Bem, Ondina, Jesus, quando nos diz que somos todos irmãos, ele abriu um novo horizonte, né? Pois ele nos dá o mesmo Pai. Nós temos a mesma origem. E diz que esse Pai é amor. Então fica claro que cada um de nós é responsável pelo outro e o outro por nós. Ele se propôs a estabelecer o reino de Deus dentro de nós. E esse reino é de amor. Então não cabe dentro dele outra coisa a não ser o carinho, o respeito e a caridade por todos. Pai e mãe é o início da cadeia. São os elos mais fortes da corrente do amor. Eu vou aproveitar, então, e perguntar ao Paulinho. Paulinho, hoje você entende que temos honrado pai e mãe da forma que Jesus nos ensinou? Veja, Irandi, penso que alguns irmãos sim, outros não. Primeiramente, podemos dizer que quando os filhos conseguem demonstrar a gratidão, através da expressão de amor, carinho, respeito, dando apoio a toda a assistência necessária para eles. Honra através de atitudes concretas, colocando em prática o que Jesus nos ensinou. Porém, outros irmãos que ainda não despertaram sua consciência para a responsabilidade de amar. Como diz nesse evangelho, no item 9, a ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo e revolta sempre os corações honestos. Mas é importante lembrar que fazemos parte de uma grande família universal e que se estamos juntos nessa reencarnação, seja por laços consanguíneos ou não, numa relação com pais e com os filhos, precisamos ter a consciência que existe um planejamento anterior e que somos responsáveis uns pelos outros nessa caminhada evolutiva de nossas vidas. Então, Ondina, nesse pensamento, devendo o homem amar a todos como ama seu pai e sua mãe, define que o amor não se circunscreve aos de nossa família consanguínea. Fale-nos sobre isso. Paulinho, no Evangelho fica claro a diferença entre o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Com a explicação do Espiritismo, tornou-se bem mais compreensível. Ficou claro que com a lei da reencarnação, através das quais as famílias consanguíneas vão se desfazendo e sendo inseridas na família espiritual, que vai crescendo sempre, constituídas pelos que aprenderam a se amar. E na pluralidade de papéis que desempenhamos em cada encarnação, uma hora sendo mãe, ou pai, ou filhos, o amor diferenciado perde o sentido. Não é mesmo, Nádia? Uma nora ou um genro deve ser amado como nosso irmão ou pai, irmão ou mãe? Então, Ondina, o lar é a escola que Deus criou para que pudéssemos aprender a convivência fraterna, a amar de diferentes formas. Amar como os pais, amar como filhos, enteados, irmãos, primos, avós, tios, sogros, sogras, genros, noras, madrasta, padrasto e todos aqueles que a vida traz para perto de nós. Importante lembrar que não importa qual seja a nossa atual estrutura familiar, a solução é e sempre será amar dentro do nosso lar. Para sustentarmos esses compromissos divinos, é urgente levarmos Jesus para dentro de nossos lares, pois somente o amor, em suas infinitas expressões ensinadas e vividas por Ele, é capaz de nos auxiliar nesta missão sagrada. Então, Paulinho, sabemos que em nossas famílias sempre tem alguns que não gostam de nós ou nós deles. Como proceder e cumprir esse mandamento? Então, Nádia, é verdade.
Infelizmente, encontramos nessa realidade, e para refletirmos sobre essa questão, precisamos entender 2 pontos. Segundo Divaldo Franco, através do espírito Joana de Ângeles, a família é, antes de tudo, um laboratório de experiências reparadoras, na qual a felicidade e a dor se alternam, pois somos um grupo de espíritos necessitados, desajustados, com compromissos inadiáveis para a reparação, graças à contingência reencarnatória. Assim, na mesma família, encontram espíritos simpáticos e outros nem tanto. E é uma grande verdade. Aqueles completamente estranhos uns aos outros, afastados entre si por antipatias, igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo, que aí lhes serve de provação. Assim, nesses casos, precisamos mudar nosso olhar sobre essas relações. Precisamos aprender, através da caridade moral, resignificar nossos sentimentos, pois estamos no lugar certo, na família certa. Tudo tem um propósito nessa vida. Como afirma Divaldo Franco, com o treinamento doméstico, o espírito adquire a capacidade de amar com mais amplitude, alcançando a sociedade, que se lhe transforma em família universal, pois somos todos uma família, segundo a lei de Deus. Então, Silvia, continuando aí o nosso argumento, me diga uma coisa, um filho que não gosta do pai, ou um pai que não gosta de um filho, como conviver dentro deste lar? Posso fazer um comentário? Pode. Então, eu vim de uma família muito unida. Meu pai unia muito a gente. Então, a gente não deixava para amanhã o que a gente podia resolver hoje. Comigo aconteceu uma coisa. Eu briguei com meu pai, não gostei. Ele veio para me dar um tapa, eu segurei a mão dele. Isso ofendeu muito ele. Aí a gente foi dormir, eu trabalhava, mas eu não consegui dormir. Fui trabalhar, cheguei no meu trabalho e falei, eu preciso sair. Meu chefe falou, aonde? Eu preciso resolver uma coisa. E aqui perto. Dava uns 15 minutos a pé até onde meu pai trabalhava. Ele falou, você não pode, Nádia. Eu falei, então eu vou sair. Ele falou, então vai. Fui lá na oficina onde meu pai trabalhava, pedi desculpa para ele, perdão. Ele, o que você está fazendo aqui, menina? Eu falei, pai, me perdoa. Eu fiz errado ontem. Ele falou, mas eu também errei. A gente se abraçou e tal. Voltei pro meu trabalho, outra pessoa. Aí meu chefe falou, resolveu, né? Eu falei, resolvi. Então, assim, eu tirei a lição, não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Sempre vai perdoar, dentro da sua família é teu núcleo. Então, meu pai ensinou isso e eu fui atrás dele e é isso aí, gente. Foi feliz, para mim foi libertador. Maravilha, muito bom mesmo. Muito bem, Nádia. Gostei desse exemplo, viu? Honrou teu papai. Então, agora eu vou responder a pergunta do Paulinho. Ele fez assim, um filho que não gosta do pai ou um pai que não gosta de um filho, como conviver dentro do lar? Respondendo, Paulinho, acredito que tenhamos que conviver com paciência e resignação. É certo que seja um resgate de vidas passadas, não é mesmo? Muitas vezes, quando passamos grandes atritos dentro de nossos lares, com os nossos filhos ou com os nossos pais, onde não conseguimos compreender de onde surge tamanho sentimento negativo vindo de alguém por quem só deveríamos ter amor, precisamos primeiramente silenciar e com muita humildade, obtida através do estudo do Evangelho e da natureza humana, tentar compreender se tal atitude é algo que estamos colhendo do plantio que fizemos nessa vida, ou se são resquícios de vidas anteriores que ainda afligem nossos corações. Independentemente da situação, nós precisamos buscar no Evangelho a base para sermos seres humanos mais compassíveis com as dificuldades evolutivas alheias e, principalmente, ir em busca do nosso aperfeiçoamento moral e intelectual, que irá ajudar no desenvolvimento dos laços familiares, tanto terrenos quanto no plano espiritual. Ondina, como você acha que está sendo esse mandamento honrar pai e mãe nos dias de hoje? Difícil, né, amiga? Nossa, Silvia, eu gostaria muito de dizer que a nossa sociedade, em sua maioria, honra seus pais. Mas, infelizmente, sabemos que não é bem assim que acontece. O Felipe, meu marido, ele trabalha com direito da pessoa idosa há muitos anos. Ele me relata muitos casos que chegam até o Conselho Estadual da Pessoa Idosa, o qual ele foi presidente várias vezes.
A maioria desses casos, gente, é de filhos que não cuidam de seus pais ou ainda os maltratam e tiram todo o seu dinheiro. A nós cabe educar os nossos filhos para que entendam a importância que os pais têm em nossa vida. Sem eles, não teríamos a vida, não teríamos a oportunidade de reencarnar e evoluir. Então, gente, nós devemos ser gratos e honrar nossos pais a todo momento. Eu queria fazer uma colocação nesta pergunta aqui, se me permite. Como a Ondina falou, né, nós temos muitos e muitos casos. Mas eu também conheço muitos e muitos casos, graças a Deus, de filhos que realmente honram a seu pai e a sua mãe. Com exemplos muito significativos, eu tenho amigos que cuidam dos seus pais com muito carinho, com muita luz, com muito amor. A gente teve exemplos muito gostosos, né, de ver, por exemplo, a minha irmã, agora, poucos dias atrás, cuidando da sogra dela, né, enquanto o marido não podia, estava viajando, e ela lá no hospital cuidando e tal. Depois o marido chegava e ia cuidar da mãe. E a gente vê, né, a minha esposa cuidou da minha mãe durante 2 oportunidades, ficando com ela lá em São Paulo, saindo do conforto do seu lar, indo para lá cuidar. Depois também, no hospital, a gente tem situações muito interessantes de pessoas que vão com seus pais em cadeira de roda até a praia à tarde, né? Para o pai ficar sentadinho ali, sem se mexer, olhando o mar, olhando as pessoas em movimento. São situações muito agradáveis de se ver. A gente vê o amor ali naquele momento, né? E a gente vê também pela internet alguns vídeos de os pais trabalharam e o filho foi lá na formatura com uma enxada nas costas, representando o trabalho do pai, que era agricultor. E a gente vê, graças a Deus, nós temos muito. Temos, é verdade, isso que a Ondina trouxe, esses que o Felipe mostra para a gente que vai em asilos e tudo, a gente vê isso, né? Mas o nosso mundo, eu tenho certeza que ele é composto mais de bondade, mais de amor fraternal do que esta violência que as pessoas colocam, né, como uma e só vendem isso. Então, eu acho que esse capítulo, honrar a vosso pai e a vossa mãe, é de super importância. E Jesus nos dá esse exemplo porque ele ficou com o pai e a mãe dele o tempo todo, até os 30 anos, quando chegou o momento do seu trabalho. E no final, o que fez ele? Ele, sabendo que estava morrendo, ele entrega a sua mãe nas mãos de João e diz: eis aí a tua mãe, e mãe, eis aí o teu filho, proporcionando a ela um amparo e dando a João uma responsabilidade muito grande. João era um menino, então eu vejo isso com muito carinho. Eu acho que nós estamos crescendo, evoluindo, malgrado as pessoas quererem mostrar o contrário. Mas vamos ter força, vamos amar, vamos orientar os nossos filhos no sentido de que todos nós precisamos amar uns aos outros. É isso. Certa ocasião, eu fui convidado por um grupo evangélico para fazer uma visita num lar de velhinhos lá em Terra Preta, ali em Atibaia. Chegando lá, já tinha uma recepção, os velhinhos todos lá, os cadeirantes, outros que conseguiam andar, e fiquei encantado com a recepção da casa e os cuidados que eles estavam, né? Assim, bem cuidados, bem dispostos. Até brincamos com dança, e aqueles que eram cadeirantes começamos a dançar com eles, com a cadeira deles, né? Foi um dia muito bacana. Mas tinha uma senhorinha lá muito elegante, que me chamou até a atenção. E tinha uma fala assim tão culta, e ela começou cantando, e ela toda feliz da vida, e falando: minha filha vai chegar, minha filha daqui a pouco está aí, porque minha filha me ama, minha filha, ela é tudo na minha vida, é o que eu tenho hoje, que é a minha graça toda. E tal, eu fiquei muito feliz, e me senti feliz porque eu me senti um filho diante de tantos velhinhos lá,
Só que depois uma das cuidadoras deste lar me chamou do lado, só ouça, porque ela todo dia fala isso, porque os filhos não vêm visitar. E nós tentamos suprir. E ela falou, a vinda de vocês aqui é um aconchego para corações destes, porque eles precisam muito disso, que é o amparo, que é o amor, que é o carinho, que é o abraço, e vocês puderam dar isso como outros grupos que vieram aqui. Então, infelizmente, muitos filhos deixam de fazer o que tinham que fazer. Porém, a vida é assim. Eu falei, realmente é verdade. E me senti honrado, até chorei de emoção, como estou agora. Porque a gente sabe como que é a dor de um velho, né? Que nós um dia ficaremos velhos, mas nós sabemos que nossa educação nos deu aos nossos filhos, através do Evangelho, através das orientações, que eles jamais deixarão a gente ficar só. Estarão sempre ao nosso lado, como nós fizemos com nossos pais, com nossos avós, e assim consecutivamente. Eu vou citar um acontecido há muito tempo. Eu ainda namorava com o Irandir, nós namorávamos. Nós fomos em um asilo e foi a primeira vez que nós estávamos indo lá. Aí, a gente fica meio deslocado, eu acho que é até normal, mas encostei numa senhorinha, ela estava deitada, e perguntei para ela, tudo bem com a senhora? Ela não respondeu. Aí eu perguntei de novo, tudo bem com a senhora? Aí ela olhou para mim e ela falou assim, por que você quer saber se está tudo bem comigo, se depois você não aparece mais aqui, não vem mais aqui e a gente fica esperando? Eu não sabia o que falar, mas eu não lembro ao certo, eu lembro muito bem o que ela falou. O que eu falei, realmente eu não lembro, mas eu acho que eu contornei um pouco a situação e ela terminou conversando conosco. E eu prometi que nós iríamos voltar. E realmente nós íamos voltar. Mas eu não lembro o que aconteceu, o dia a dia, né? E nós terminamos não voltando. E ficou uma grande lição, tá? Então, nós somos responsáveis por isso também. Veja bem, ela já estava tão acostumada de passar muitas pessoas lá, conversar, ela sempre contar, e depois, quando chegava numa próxima visita, a pessoa não ia mais. Então ia aparecer lá de novo uma Silvia, outra Silvia, né? E iria fazer a mesma pergunta. Então também prestar atenção que nós somos muito responsáveis por esses velhinhos, que é honrar pai e mãe também. Então, é uma bela lição com muitos exemplos. E aqui fica uma reflexão profunda para honrarmos pai e mãe. E assim, chegamos ao final do nosso evangelho e eu convido agora a nossa irmã Nádia para fazer a nossa prece final. Por favor, Nádia. Mas vamos fechar nossos olhos e elevar nossos pensamentos até o Mestre Jesus e pedir para a nossa equipe espiritual que fluidifique nossas águas e agradecendo por cada um presente aqui nesse momento, no nosso lar do Evangelho. Que Deus abençoe a todos nessa noite, que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada, Nádia. Agradecemos a todos os participantes do Evangelho e a todos vocês que estiveram nos acompanhando nesta noite em seus lares. E os convidamos para estarem novamente conosco na próxima semana. Lembrando que este programa ficará gravado no canal do Lar Ismael, no YouTube, e vocês podem assisti-lo quando desejar. E também enviar aos seus parentes e amigos. Afinal, precisamos divulgar a mensagem de Jesus. Que Jesus os abençoe e até a próxima segunda-feira, às 18 horas. Até lá!